Saúdo o povo de Deus com a santa paz do Senhor, com a paz do nosso Deus e Pai e com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional, a qual se encontra no livro do profeta Jonas, capítulo 4. Vamos estar lendo do versículo 6 até o 11, que diz assim a santa palavra do Senhor. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Aleluia! Deus havia dado uma ordem a Jonas, que ele fosse até a cidade de Nínive pregar o arrependimento àquela cidade. Texto esse qual a maioria da igreja conhece. Mas Jonas havia desobedecido e pegado um navio em direção a Tarsis, na Espanha, e Deus ali fez com que o mar ficasse bravo, a ponto de os marinheiros lançarem sorte para saber de quem era a culpa de o mar estar daquele jeito, daquela forma, revolto, e descobriram que foi Jonas o culpado. Perguntaram: Jonas, de onde tu és? De que povo tu és? Quem és tu? E disse: eu sou judeu e sirvo ao Deus Altíssimo. E porque estou fugindo dele, que sobreveio sobre nós essa tal grande tempestade. Tempestade às vezes vem na nossa vida porque estamos fugindo da vontade do Senhor, porque não estamos fazendo aquilo que Ele quer que a gente faça. Sobrevém tempestade sobre nossas vidas. E há um perigo grande que, se tiver pessoas conosco no barco, as pessoas podem perecer junto conosco. Porque aqueles que estavam ali junto com Jonas estavam perecendo junto com eles. Tiraram tudo que havia no barco, jogaram no mar e não adiantou. Tentaram controlar aquela tempestade de toda forma e não adiantou. Por isso que amizades erradas podem levar a pessoa à destruição. Por isso que há um ditado que diz que uma ovelha ruim bota o rebanho a perder. E verdade é este ditado. Então, devemos vigiar com quem andamos, para não correr o risco de naufragarmos juntos com as pessoas que estão em desobediência à palavra do Senhor. E se nós estivermos em desobediência, também colocamos aqueles que estão ao nosso redor em perigo, em dificuldade. Aleluia! Mas ali Jonas disse: me lança ao mar, que o problema será resolvido. Lançaram ele ao mar, foi engolido pelo grande peixe, se arrependeu lá na barriga do grande peixe, e Deus fez com que o peixe cuspisse ele para fora. E aí chega a parte que nós lemos: Jonas vai até Nínive, passa ali 40 dias, se eu não me engano. Aleluia! Sim, 40 dias pregando, dizendo que Nínive ia ser subjugada, subvertida. Mas aconteceu o sobrenatural ali. Os homens de Nínive creram na pregação de Jonas. Aleluia!
Jesus disse: Jonas pregou para Nínive e os homens de Nínive se arrependeram. A rainha de Sabá saiu de lá para ouvir a sabedoria de Salomão. Já vós, gerações rebeldes, vocês ouvem a minha voz e não creem em mim, mas eis aqui quem é maior do que Jonas e quem é maior do que Salomão. Aleluia. Aleluia. E Jonas pregou e o povo se arrependeu, proclamou, o rei proclamou um jejum, até os animais deviam jejuar, vestidos de pano de saco. As pessoas se arrependeram dos seus pecados e Deus teve misericórdia daquele povo. Mas Jonas não entendeu, assim como muitos profetas na atualidade não entendem quando Deus fala: eu vou destruir alguém, eu vou matar, eu vou destruir tal cidade, e Deus não faz, porque Deus teve misericórdia do povo. Temos que nos alegrar quando Deus fala: eu vou fazer algo de mal, mas no final Deus não faz, porque ele se arrependeu. A Bíblia diz que ele se arrepende do mal que ele intenta fazer, se nós nos arrependemos primeiro dos nossos pecados. Mas Jonas não se alegrou, Jonas se entristeceu. Por quê? Eu fugi, eu passei por tempestade, fui parar na barriga do peixe, passei por tanta coisa, e quando eu venho pregar o Senhor não faz. É de se entender a reação de Jonas, porque ele passou por um processo muito difícil para entregar a mensagem. Quando ele entregou, não se cumpriu, mas ele não entendia que o mesmo Deus que amou, ele é justiça. O Deus que exerce a justiça também, ele é misericordioso. Aleluia. Deus ouviu o clamor do povo, o arrependimento daquele povo, e voltou atrás. Mas tem muita gente que no dia de hoje, se a gente falar uma profecia, Deus vai te ferir, Deus manda tu consertar a casa, e se não acontecer, ainda chama a gente de falso profeta. Jonas não era falso profeta, apenas Deus se arrepende do mal que ele intenta fazer. Quando é uma palavra de bênção também, se a pessoa não obedecer a palavra, também não se cumpre, a pessoa morre e não cumpre. Porque aqueles que saíram do Egito, como eu falo sempre, saíram com a promessa de entrar na terra prometida que manda leite e mel, mas não entraram por causa da desobediência. Aleluia. Então Deus, ele se arrependeu porque ele viu que ele era um povo que fazia maldades, mas não sabia nem discernir entre a mão direita e a esquerda, não sabia nada, não conhecia o verdadeiro Deus, eles nunca tinham ouvido falar de Deus, do poder de Deus. Eles nunca tinham ouvido ninguém falar: se vocês não se arrependerem, Deus vai destruir esta cidade, Deus vai destruir vocês. Aleluia. E nessa época, creio eu, que Deus, ele já havia destruído a Sodoma e a Gomorra. Então eles viram um exemplo que quando Deus falava que ia destruir, Deus destruía mesmo. E eles se arrependeram dos seus pecados. Então Jonas ficou ali de fora, né, olhando para ver. Quando fechou os 40 dias, Jonas falou: é hoje que a palavra do Senhor vai se cumprir, é hoje que esses rebeldes vão morrer. Mas eles não entenderam que se o povo se arrepender, Jonas não entendeu que se o povo se arrepender, Deus perdoa, Deus tem misericórdia. Ele diz que ele não rejeita um coração quebrantado. No livro de Provérbios ele diz que aquele que encobre o seu pecado será castigado, mas aquele que confessa com a boca alcançará misericórdia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Jonas ficou de longe olhando, e não havia ali sombra. Deus criou um pé de aboboreira, fez nascer para ele. E Jonas se alegrou muito, em extremo, como nós lemos, por causa do pé de aboboreira. Mas no mesmo dia de noite, Deus mandou um bicho, um inseto, e foi lá e comeu o pé de aboboreira. No outro dia, Jonas já não tinha sombra mais, e o sol bateu sobre ele, e ele desmaiou. O sol feriu a sua cabeça e ele desmaiou. E aquele Jonas que se alegrou com o pé de abóbora, agora era o mesmo que queria morrer. Ele disse: melhor é morrer do que viver, por causa do sol que fez ele desmaiar, por causa do pé de abóbora que morreu. E Deus disse: tu tiveste misericórdia, tu se alegrou por um pé de abóbora, uma aboboreira, que tu não plantou e nem trabalhou e nem fez crescer, que nasceu num dia e no outro morreu. Não terei eu misericórdia de uma nação, de um povo? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Tu teve misericórdia de um pé de abóbora, mas não teve de uma cidade inteira de 120.000 homens, fora animais e crianças e mulheres.
Hipócrita tu, né, Jonas? Só por causa de uma palavra tua, o orgulho às vezes. O nosso orgulho, se a gente não vigiar, a gente quer passar por cima da vontade de Deus. Porque a intenção de Deus era justamente isso, trazer o arrependimento àquele povo. Quando Deus diz eu vou destruir alguém, eu vou matar alguém, Deus realmente ele não quer matar nem destruir, mas ele quer que a pessoa se arrependa para ter vida e vida com abundância. Ele mandou Isaías com uma mensagem para o rei Ezequias: põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. Aleluia, oh glória a Deus. E a Bíblia diz que o rei Ezequias se humilhou, botou a cara no pó, foi botar a cara na parede, orou e disse: Senhor, eu tenho sido teu servo, eu tenho obedecido a tua palavra, tenho andado nos teus retos caminhos. E a Bíblia diz que antes que Isaías saísse do pátio, Deus falou: volta lá e diz para o meu servo que eu perdoo ele, que eu ainda acrescento mais 15 anos de vida para ele. Oh glória, Isaías foi lá, deu o recado do Senhor que Deus ia acrescentar mais 15 anos de vida para o rei Ezequias. Então Deus, quando castiga a gente, quando entrega a mensagem dura, Ele não quer nos ferir, mas Ele quer que a gente se arrependa para a gente morar no céu. Não devemos ser como Jonas. Quando Deus entregar uma mensagem dura para alguém, quando Deus nos usar para entregar uma profecia dura, a gente venha pedir misericórdia a Deus, para Deus não cumprir aquela profecia ruim, mas para que a pessoa venha se arrepender, Deus venha ter misericórdia. Aleluia, porque Jeremias era assim, ele entregava mensagens duras, mas Jeremias ao mesmo tempo chorava, lamentava pelo povo que sofria. Jeremias não queria ver o seu povo sofrendo, mas ele entregava a mensagem e ia pedir a Deus misericórdia pelo povo. Moisés, da mesma forma, quando o povo estava padecendo, Deus falava: eu vou matar vocês, eu vou castigar, mas Moisés dizia: Senhor, tem misericórdia do povo. Moisés falou até para tirar o próprio nome dele do livro da vida, arriscar, mas para Deus não matar o povo. E quando Deus castigava, Moisés intercedia pelo povo. Então mesmo que a gente entregue uma mensagem dura, a gente vem interceder por esta mesma pessoa que entregou que recebeu esta mensagem dura. Se Deus mandar falar para alguém: eu vou te matar, a gente fale, mas a gente vem orar por essa pessoa para ela se arrepender, para Deus não matar. Porque Deus, ele é justiça, mas também ele é amor. E Jonas foi hipócrita, só pensou na sua palavra, mas não pensou em 120 mil homens, fora crianças e mulheres e animais, que iriam morrer naquela destruição. Então que a gente não faça como Jonas fez nessa área, mas que a gente venha entregar a mensagem, mas que a gente venha ter misericórdia também das pessoas que receberam essa mensagem, para que elas venham se arrepender e Deus venha abençoar elas. Que Deus os abençoe, que Deus venha perdoar essas pessoas e abençoar. Em nome de Jesus, amém. Graças.